Olá, gente! Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre constipação intestinal. Aquele dia, aquela fase que o nosso intestino decide tirar férias. Ele não quer mais trabalhar. Ele dá uma paradinha, uma travada. Às vezes quando a gente tá viajando, dependendo de alguma situação, ele fala, ó, não vai ser hoje. A gente fica com desconforto, as fezes ficam mais ressecadas ou simplesmente elas param de sair na mesma rotina. Você já passou por isso? Com certeza já, gente. Pelo menos 30, 50% das pessoas acima de 60 anos já vivenciou algum momento da vida um sintoma desse. É extremamente comum. Inclusive, os laxantes são as medicações mais utilizadas. Às vezes a gente nem considera a medicação, né? É muito comum eu estar lá no consultório, eu pergunto todos os remédios, ele fala, e quando eu vou perguntar sobre o intestino, ele fala, eu uso um chá, o chá de cena. Isso acontece, ele nem considera mais uma medicação. Mas isso também nos traz alguns problemas. Então é o seguinte, se você também tem inveja daquela pessoa que fala, o meu funciona igual um reloginho todo dia de manhã, continua aqui com a gente que vai ter muita informação para você. Então, agora que você decidiu assistir, me conta aqui nos comentários como é que você chama constipação intestinal. Como é que você chama essa hora aí que o intestino travou, enfesado, tem vários tipos. Me conta aqui, tô curiosa para saber. Gente, eu vou contar para vocês agora como é que funciona o nosso trato digestivo, né? Então a gente come pela boca, tritura o alimento com o dente, a saliva umedece, molha o alimento, chega no estômago, ele é digerido. E é no intestino que a gente absorve os nossos nutrientes, a maior parte deles. O que não vai ser absorvido vai sair pelas fezes, como bolo fecal. Então é importante o tipo de alimento que você vai consumir e a quantidade de água vão ser fundamentais para saber como é que esse seu intestino vai funcionar. Faz sentido para você? E quais são os principais fatores de risco? Quem que tem mais risco para ter constipação intestinal? Primeiro, as mulheres, né? Mulher é um negócio complicado, né? A gente não faço em qualquer lugar, só faço em casa, né? Sempre tem essas restrições, fora a nossa parte hormonal, que faz com que a gente tenha maior risco para constipação. Quanto mais velho também a gente tem maior risco, gente. Todas as nossas funções, elas vão ficando mais lentas, mais devagar. E não é diferente com o intestino. Fora isso, algumas doenças, tipo diabetes, hipotireoidismo, principalmente quando elas estão descompensadas. Além disso, principalmente, esse é um fator muito importante, imobilismo ou inatividade física. Ficar muito tempo parada, se a gente fica um dia mais paradão, deitado, o nosso intestino já dá uma travada. Mas a gente tem que pensar em situações mais complicadas, tipo uma internação, uma pós-cirurgia, às vezes uma cirurgia de joelho, às vezes procedimentos pequenos, cirurgia plástica. Se a gente fica paradinho, o intestino também pode parar. Algumas medicações, remédios para pressão, remédio para dor, tem vários remédios para dor que causam constipação, suplemento de ferro. Tudo isso faz com que o nosso intestino fique mais parado. Mas, como eu havia falado para vocês, um dos maiores fatores é o que a gente alimenta e a quantidade de água que vai chegar no nosso intestino. Combinado? E como saber se meu intestino não está funcionando tão bem? Então, a primeira dica que eu dou para vocês, gente, é compare você com você mesmo. Então, se você é um reloginho e faz todo dia, você começa a não fazer todo dia, tem alguma coisa estranha. Ou se você faz a cada 2, começa a fazer a cada 4, também não é legal. Mas além disso, a gente tem que observar o formato das fezes. Então, fezes muito pequenas, bolinhas, ressecadas, endurecidas, isso também é constipação intestinal. É sinal de que aquelas fezes ficaram muito tempo no intestino, elas não funcionaram tão bem e absorveu mais água. Além disso, também pode ter esforço, você faz muita força para evacuar, ou uma sensação de que não evacuou completamente. Desconforto abdominal, as pessoas ficam até com a sensação de que a barriga está mais dura, aumenta o número de flatos. Gente, e outros sintomas que a gente não fala tanto é no paciente com Alzheimer ou com doença de fígado, eles podem ficar mais agitados, mais confusos. Além disso, também a constipação pode aumentar o risco de infecção urinária e infecção intestinal. E aí, vamos aprender como melhorar isso? Então agora eu vou falar para vocês sobre como a gente pode melhorar o nosso hábito intestinal. Primeira coisa, fibra, água, movimento, e tem uma dica de ouro que eu vou deixar para o final. Vamos começar falando então das fibras. Gente, a gente precisa consumir 20 gramas de fibra a dia.
Vocês já me conhecem, já me acompanham. Vocês sabem que eu sempre falo, gente, olhem os rótulos dos produtos. Mesmo que sejam produtos naturais, então tenham uma curiosidade de saber o que, que tem naquele produto, quanto que tem de cálcio, quanto tem de proteína. A gente fica sempre fazendo essas contas aqui no São Mais 60. E fibra. Os alimentos são muito pobres, tem poucos alimentos industrializados, principalmente, que tem tanta fibra assim. 20 gramas é muita coisa, a gente precisa fazer um esforço para consumir tudo isso. Então, assim, consuma mais ameixa seca, linhaça, chia, essas sementes, elas têm bastante fibra. Todas as folhas, os alimentos mais crus, né? As folhas verdes, os legumes, cenoura, tudo que é mais cru, que não foi cozido, ele tem mais fibra ainda. Outras coisas importantes também, as frutas cítricas, né? A laranja. A gente sempre fala, né? A laranja é boa. Evite o suco da laranja, porque você tira a fibra, você está consumindo mais a água e o açúcar quando você consome o suco, mas se você comer a fruta, você também consome a fibra. Importante também, ervilha, o feijão. A ameixa seca, voltar a falar dela, ela é uma boa fonte, porque mesmo no pequeno volume você tem bastante fibra ali. O mamão é uma fruta que tem bastante. O farelo de trigo, gente, é um dos alimentos que mais tem. Porque na hora que a gente vai refinar, tira a casquinha do trigo, aquilo é que é a fibra. O trigo que vem pra gente no saco, que a gente faz bolo, esse já não tem fibra nenhuma, porque a fibra foi toda retirada. Então é uma boa fonte também. Nós vamos fazer um vídeo completinho pra vocês, só pra falar de fibras, combinado? A segunda dica, como eu tava falando pra vocês, além de fibra, gente, fibra não funciona se a gente não consumir água, tá? Também temos que tomar bastante água para que o nosso intestino funcione. Quando eu falo em água, gente, estou falando de todos os líquidos que a gente consome. São 30 ml quilo. Vamos fazer um vídeo também aqui, eu e a Aline, sobre consumo de água. Faça a sua conta. Eu tô dando aí várias... Vai pegar na calculadora. Quanto de água você consome? Manda aqui pra mim também. Vamos para a terceira dica? A terceira dica, gente, movimentos. A gente fala aqui sempre que faz bem para tudo, mas também faz bem pro intestino. Então tem muitas pessoas que falam que evacuam toda vez que voltam numa atividade física, que faz uma caminhada, ele acaba indo melhor no banheiro. Então você fazer atividades, fazer caminhadas, isso faz com que seu intestino funcione bem. Também tem um tipo de massagem que a Aline vai ensinar pra gente, que ela faz também com que o seu intestino vá no movimento dele mais natural e ajude o nosso hábito intestinal. A quarta dica que eu falei, que era a dica de ouro, e talvez, gente, eu considero essa dica mais importante. Respeite o seu hábito, respeite a sua vontade. Sabe aquela hora que você sentiu vontade, você falou, opa, aqui não é o melhor lugar? Segura um pouquinho, porque eu tô chegando em casa, vou deixar pra fazer em casa, não vou fazer nesse lugar, porque não sei a condição de higiene. Toda vez que a gente segura, que a gente deixa um pouquinho pra depois, você também tá ensinando o seu intestino que, olha, essa quantidade de fezes não é ainda o suficiente que eu quero fazer. Isso a gente pode mudar, gente, inclusive com as crianças, né? Criança a gente faz muito isso, opa, não, aqui não, segura mais um pouquinho, deixa pra fazer quando chegar em casa, né? Então a gente precisa respeitar. Quando deu vontade, vá. Isso é bom, isso faz com que o seu intestino entenda que você gosta de ir sempre no mesmo horário. São coisas ruins que a gente faz, por exemplo, a gente toma um café, até pode no café da manhã, né? Tu come fibra, você correndo para trabalhar. Você nem deu tempo daquele seu intestino funcionar direito. Então, as pessoas que conseguem faz uma caminhada de manhã, vão lá, tomam um café, geralmente tem um hábito intestinal mais regular. E aí, Alana, você vai falar, não vai falar de laxante? Vou sim, gente, vou falar mal dos laxantes. Tô brincando, gente, mas é porque a gente não deve usar os laxantes cronicamente. Eu escuto, assim, às vezes, essa frase no consultório. Os pacientes falam assim, o meu intestino funciona de acordo com o que eu como, doutora? Não, gente, não é o seu, é o de todo mundo. Esse é o funcionamento do nosso intestino. Então, o ideal é que a gente aprenda o que faz o nosso intestino funcionar e não fique usando laxante. Você precisa consumir todos os dias fibras e água o suficiente e se movimentar para que o seu intestino também funcione. Toda vez que a gente usa o laxante, a gente acaba dependendo mais dele, sabe, gente? E existem alguns laxantes que eles são irritativos, eles são estimulantes, eles dão cólica e eles também fazem que seu intestino fique cada vez mais constipado. Tem alguns que são formadores, alguns que são de fibra, esses são os ideais para que a gente use.
Todos eles são medicamentos e precisam ser usados com cautela e sob prescrição médica. Gente, quando que a gente precisa se preocupar com a constipação intestinal? Quando eu preciso procurar um médico, tá? Alguns sinais de alerta. Perda de peso. Você não mudou a sua alimentação, mas você está perdendo peso. Ou o seu intestino mudou de repente, você continua consumindo a mesma quantidade de fibras, de água, mas ele mudou. De repente ele ficou travado, ou ele fica variando entre constipação e diarreia. E você tem mais de 50 anos, gente, procure o médico, tá? Essa idade a gente já é indicado fazer o rastreio para câncer de intestino, para o câncer de cólon. E esse é um dos sinais que a gente precisa ficar em alerta. Além disso, se você está evacuando com sangue, com muco, tudo isso precisa chamar a atenção. Ou se de repente o seu intestino parou, você não está conseguindo mais evacuar, já tem vários dias, aí não consegue nem sequer flatos. Esses são os sinais de alerta que a gente precisa procurar médico, tá bom?